Que a paz seja com vocês. Essa foi a forma que Jesus cumprimentou os seus discípulos. Quando ele chega no cenáculo, lá estavam 10 dos seus discípulos. E hoje, para finalizar a nossa série das casas que Jesus visitou, hoje é a 12ª, e com certeza também será abençoador para cada um de nós. Convido você a ficar até o final para que você possa usufruir do que o Senhor tem para nós nesta visitação. E também você já pode convidar alguém, já pode também passar esse link para que alguém também possa acompanhar e ser abençoado, porque a casa onde entrar a palavra de Deus certamente será abençoada. E você pode ser essa pessoa que vai levar a palavra de Deus, vai levar Jesus para visitar outras famílias também. Você pode ser meu parceiro nessa visitação. Para quem está chegando agora, sou Dígia Carvalho. Esse canal é um canal de reflexões, onde nós, através do Espírito Santo de Deus, procuramos compreender, extrair pequenas porções dessa maravilhosa palavra transformadora, assim como transformou minha vida, que essa palavra também venha transformar a sua vida. E não esqueça de deixar aí o seu like, não esqueça de compartilhar e não esqueça também de deixar o seu comentário como foi participar desta série das casas que Jesus visitou. Como foi para você? Qual foi a experiência que você teve nesse período? Coloque aí nos comentários, com certeza eu vou ler, ficar muito feliz de ver as maravilhas de Deus operando também na sua casa. O texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, do verso 19 até o 23. Vou fazer essa leitura hoje na Almeida 21. À corre da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhe disse outra vez: que a paz seja com vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, serão-lhes perdoados, mas se não retiverem, são retidos. Logo após a ressurreição, Jesus apareceu a indivíduos e a grupo de pessoas das mais variadas circunstâncias. Nesse domingo da ressurreição, Jesus apareceu logo a Maria Madalena. Essa chorava à entrada do sepulcro. Pouco depois apareceu também algumas mulheres que estavam próximas do túmulo. E depois, mais tarde, aparece a Pedro. E também apareceu aos discípulos ao caminho de Emaús, que é a nossa 11ª casa que a gente fez no vídeo anterior. E por fim, ele aparece aos 10 discípulos que estavam no cenáculo, estavam nesse ambiente sofrendo porque o seu mestre havia morrido. E cada uma dessas aparições que Jesus fez merece um cuidado, uma observação. Quando ele aparece, a Maria Madalena, ela estava emotiva. As mulheres estavam fragilizadas. Os discípulos de Emaús estavam decepcionados. Pedro estava confuso. E os discípulos que estavam reunidos, eles estavam amedrontados. Tomé estava incrédulo. O Senhor Jesus, ele sempre tem uma palavra apropriada para cada pessoa e circunstância. Ao abençoar aqueles homens dizendo: paz seja com vocês, Jesus os leva para além do medo que eles estavam sentindo. Como Jesus havia sido crucificado, eles sabiam que eles também corriam risco de vida. Então eles se reuniam, mas ali eles estavam com medo de serem identificados e de serem levados também e passarem pelo que Jesus passou. No verso que lemos no 19, o Senhor Jesus se apresenta para eles dizendo: paz seja com vocês, mas o Senhor também fala assim: não tenha medo. Porque Jesus já sabia que o que estava no coração dele era um temor muito grande. Ao abençoar aqueles homens dizendo:
paz seja com vocês. Jesus leva para eles, para os seus corações, uma paz que lança fora todo o medo. Como nós lemos aqui, eles estavam trancados. E Jesus aparece, o texto diz que Jesus aparece no meio da sala. E quando ele aparece, sabendo que uma pessoa já está com medo, pensa, o susto que aqueles homens não levaram, mas o Senhor já acalma aqueles homens imediatamente, mostrando as marcas das suas mãos, dos pregos cravados, e também mostra o lado onde o soldado enfia aquela lança em Jesus. Então ele já mostra essas marcas, mostrando para aqueles homens, para eles não ficarem assustados, não continuarem com medo, porque quem estava ali era Jesus ressurreto. O ser humano, por natureza, ele tem medo. Tem medo de escuro, tem medo de assombração, tem medo de fantasma, medo de espíritos maus, tem medo do futuro, tem medo de tragédias, das catástrofes, das doenças, tem medo de sofrer, tem medo de perder. O ser humano tem medo de pessoas malvadas, tem medo de demônios, do diabo, medo da morte. E ainda há aqueles que têm medo do próprio Deus. E para algumas pessoas, Deus é uma figura ameaçadora, um ser punitivo e condenativo. A experiência com Cristo ressurreto implica em uma experiência de paz, superação do medo. Quando Jesus aparece àqueles discípulos, o texto fala que ele estava no meio da sala onde eles estavam. Ele ali no meio, quando ele fala, paz seja com vocês, ele dissipa todo o medo que estava invadindo a mente e os corações daqueles homens. Uma das coisas a observarmos aqui é a facilidade que todos nós temos para nos acovardarmos, nos trancarmos, as portas fechadas, fugindo. Os discípulos temiam serem perseguidos pelos judeus, temiam também a difamação. Esses temores levaram eles a ficarem trancafiados. Quem encontra Jesus ressurreto tem coragem para enfrentar os desafios da vida. Deixa de ser vítima do medo. Passa a ter coragem. O apóstolo João, ele diz que o amor lança fora todo tipo de medo. O Cristo se revela, ele resgata as pessoas da desesperança e do medo. Cristo oferece uma alternativa ao vazio da existência. Quem encontra Cristo também encontra uma razão para viver. Seguir a Jesus não exige retirada do mundo. Pelo contrário, Jesus ensinou que não são os sãos que precisam de remédio, mas sim os doentes. Jesus vivia com pecadores, com doentes, conversava com mulheres de reputação duvidosa. Jesus estava com todos. Jesus, quando aparece àqueles discípulos, que estavam lá 10, porque Judas já não estava mais com eles, e Tomé, naquele momento, também não estava. Mas o Senhor faz aqueles discípulos lembrarem que eles tinham uma missão. E essa missão deveria continuar agora com eles sendo representante de Cristo. E o Senhor faz isso de uma maneira divina. E é a primeira coisa que o Senhor faz com aqueles homens. Ele traz alegria para um coração que estava temeroso, trancafiado. Agora ele leva alegria. Porque quando o Senhor derrama da paz dele sobre eles, a paz de Deus seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então o Senhor está liberando eles para que eles possam ir e fazer aquilo que Jesus havia ensinado no período de 3 anos, enquanto Jesus esteve com eles. E esse versículo 22 fala que, dizendo isso, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Com isso, Jesus capacita eles para que eles pudessem fazer a obra, a missão que o Senhor havia confiado a eles. Agora, não mais pelas forças dele, mas agora revestido com uma autoridade, com poder e com uma unção do Espírito Santo de Deus. E Jesus os capacita, soprando desse Espírito sobre as suas vidas. O sopro como um vento, invisível, mas perceptível.
O vento ele não pode ser contido e nem direcionado, mas pode ser percebido. Causa impacto e faz diferença. Tudo quanto podemos fazer neste mundo como extensão da missão de Jesus depende de sermos animados e vitalizados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, foi dizendo que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu e me capacitou, conferiu poder e autoridade. E agora, Jesus ele transfere desse poder que estava sobre ele, passando para aqueles discípulos. A mesma unção, a mesma autoridade, mesmo poder. E o Espírito Santo traz paz ao coração do povo de Deus espalhado na face da terra. Cada um que recebe o Senhor Jesus passa a ter essa paz que Jesus dá. Se você ainda não experimentou viver uma vida plena com Jesus, se você ainda não entendeu esse plano que o Senhor tem para a sua vida, que é um plano de amor, de restauração, de alegria, de paz, você pode fazer isso enquanto você está ouvindo esta palavra. Porque o Senhor, a palavra de Deus que a gente viu no vídeo anterior, os discípulos que estavam no caminho de Emaús, o coração dele queimava quando eles ouviam aquela pessoa que estava acompanhando eles, que era o próprio Jesus. Eu tenho certeza que quando você ouve essa palavra, seu coração também queima, arde, e é o Senhor falando com você. Entregue-se ao Senhor Jesus. Ofereça a sua vida, ofereça a sua mente, ofereça o seu coração, ofereça tudo que você tem ao Senhor Jesus. Pede perdão pelos seus pecados e você vai experimentar uma paz como você nunca experimentou em sua vida. E assim como fez com aqueles discípulos, dissipou todo o medo, todo o mal dissipou e eles são revestidos com poder. E depois a gente viu lá em Atos 2 que é o início da igreja, do ministério desses discípulos, coisas extraordinárias acontecendo porque eles estavam revestidos de poder. Nós também, a Igreja de Cristo Jesus, a comunidade de Cristo Jesus, ela é chamada para que nós também sejamos revestidos de poder e saímos de dentro da igreja, saímos de dentro das nossas casas para anunciar o Evangelho de Jesus. Não ficarmos trancafiados, guardar Jesus dentro do meu coração, Jesus é só meu, não. Jesus ele veio para todos e todos precisam conhecer esse Jesus. E é através de mim que sou capacitada pelo Espírito Santo de Deus e você que também é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para uma missão e essa missão é de anunciar Jesus Cristo àquelas pessoas que estão sem paz, trancafiado, dentro de uma depressão, dentro dos seus pecados, dentro dos seus medos, dentro do seu egoísmo, dentro da sua incredulidade, como a gente viu Tomé. Tomé também estava incrédulo, caminhou com Jesus, mas naquela hora estava incrédulo que Jesus Cristo havia ressuscitado. E Jesus se manifesta a ele e já vai logo mostrando para ele, coloque, que ele fala, só creio se eu ver as chagas. Então, ele põe a mão nas chagas de Jesus, ele contempla as marcas que Jesus tinha, porque morreu na cruz por mim e por você. O desafio que o Senhor leva para aqueles discípulos era para que eles saiam daquelas 4 paredes e vão anunciar o Evangelho. E esse mesmo chamado, essa mesma missão, é para todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, de nós anunciarmos Cristo. Porque ele já veio, morreu na cruz, ele ressuscitou e ele vai voltar. Assim como ele prometeu para os discípulos, que ao 3º dia ele ressuscitaria, ele ressuscitou. E ele disse que ele vai voltar. E ele vai voltar. E nós precisamos estarmos preparados para quando ele voltar, nós podemos reconhecê-lo e estar prontos para ir com o mestre. E você precisa se aprontar. Aprontar é justamente isso, entregando a sua vida ao Senhor. Nós temos aqui pelo menos 3 desafios, que é: reaja ao medo, busque encorajamento em Cristo, responda ao chamado, ao comissionamento que Jesus faz, que é de fazer discípulos. E por último, receba poder. Busque se encher do Espírito Santo de Deus, porque só assim nós seremos cheios de poder. Que você não seja como Tomé, mas que você possa crer. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser resgatados, transformados por esse poder absoluto
que está em Cristo Jesus. Vamos orar, meus queridos. Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te suplicamos, Pai, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa alcançar mais e mais vidas, tirando cada um do seu cárcere, cada um, Senhor, do seu aprisionamento e trazendo libertação através do teu Espírito Santo, para que vidas possam ser transformadas pelo teu poder. Ó Deus amado, a tua palavra é tão poderosa. O teu Espírito é único, a tua palavra é única. Deus amado, e que este poder que está acessível a cada um que crê, a cada um que for perdoado os seus pecados, que esse poder possa adentrar a cada mente, a cada coração, com tanto ímpeto, assim como houve ali com aqueles discípulos, que depois eles saíram dali e saíram, ó Deus, pregando, anunciando, curando, transformando vidas. Que vidas sejam transformadas pelo poder desta palavra, Senhor. Ó Deus querido, que a paz do Senhor Jesus possa adentrar no meio de cada casa, de cada família, levando a paz do Senhor, levando a salvação do Senhor, a cura do Senhor sobre cada família. Ó Deus querido, eu te louvo, Senhor, por essa série que nós fizemos de Jesus visitando as casas. Que essas casas visitadas sejam casas transformadas e nunca mais sejam casas, Senhor, de derrota. Casa, Senhor Jesus, onde não há perdão, onde não há alegria. Casa onde não há fé. Casa onde não há cura. Casa onde não há esperança. Que todas elas sejam transformadas pela presença do Senhor. Ó Deus, que hoje, que nós vimos aqui, Tomé, que não tinha fé, que o Senhor leve fé para aquelas pessoas incrédulas, ó Pai, e que elas sejam alcançadas por esse amor tão precioso de Jesus. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Finalizamos, então, esta série. Foi um prazer trabalhar, estudar, saber fazer com carinho essa série, porque eu tenho certeza que foi abençoador. Que o Senhor te abençoe. E que você possa passar essa playlist para outras pessoas também. Vamos ficando até aqui. Agradeço a vocês. Beijinho no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.